nós somos a Hidrotec e hoje viemos para apresentar a última parte do nosso projeto integrador. Bom, tendo em vista toda a agricultura no momento, temos alguns problemas. Dentre eles temos pragas, produções de alimento com boa qualidade, excesso de agrotóxicos e consumo de água. Pensando nesses problemas, a hidroponia cresce constantemente no mercado. Hidroponia é um sistema de cultivo relativamente recente. A primeira literatura que descrevia a hidroponia e o estudo dela pertence ao inglês John Woodward e foi por volta de 1665 a 1728. Porém, começou a ser utilizado em grande escala na época da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1940. Esse tipo de plantio garante crescimento acelerado, inibe pragas e muitas das vezes não necessita de nenhum uso de agrotóxicos, o que acaba proporcionando alimentos de boa qualidade e orgânicos. Outro ponto muito importante é o consumo de água. Lembrando que a agricultura no Brasil chega a representar 70% de todo o consumo de água. Sistemas hidropônicos costumam economizar grande parte da água necessária para a planta, desse modo economizando muita água. Isso se dá pelo seu funcionamento, já que a ideia básica de um sistema de cultivo é suprir as necessidades das plantas, como água, luz e nutrientes. Assim, o diferencial da hidroponia é retirar as plantas do solo e nutri-las com uma solução de água e seus principais nutrientes misturados nela. Deste modo, evitando desperdícios como água sendo absorvida pelo solo, água sendo evaporada e proporcionando o crescimento ideal, já que todos os nutrientes ideais para a planta é colocado manualmente no sistema. Porém, entre os principais tipos de plantações hidropônicas, temos algumas diferenças. O mais comum e mais fácil de ser automatizado é o sistema NFT. Esse sistema baseia-se em um sistema de calhas, onde as plantas ficam suspensas e com suas raízes entrando em contato com uma solução nutritiva. Esta mesma solução vai para as calhas periodicamente. Em geral, ficam 15 minutos em circulação e 15 minutos em repouso. Esse repouso é feito em um recipiente maior, onde é armazenado a solução nutritiva. Lá também é ocorrido a oxigenação do sistema, já que as plantas também precisam de oxigênio, não só de dióxido de carbono. Ali mesmo, nesse mesmo recipiente grande, é onde que manualmente se repõem os sais minerais absorvidos pelas plantas. Outro tipo bem comum é o sistema DFT. Ele consiste basicamente em um grande recipiente de altura de 10 a 15 centímetros, onde as plantas ficam boiando, entre aspas, em uma solução nutritiva, que fica constantemente rodando no sistema. Apesar de ser muito utilizado, tem algumas desvantagens, como o tamanho em comparação com o sistema NFT. Por esses e outros motivos, acabamos por escolher o sistema NFT para realizar nosso projeto. Porém, de todos os modos, todas as plantas cultivadas em qualquer sistema hidropônico de boa qualidade geralmente crescem mais rápido e mais saudável do que em um sistema de agricultura comum. Agora, pensando sobre a proposta do nosso projeto, usamos como base o sistema NFT, como já dito. E o trabalho consiste em simplificar a parte mais trabalhosa e técnica, que seria o controle da quantidade de sais minerais contidos na solução nutritiva. Ou seja, manualmente você teria que medir essa solução, ver quanto que está a concentração dela e repor isso manualmente. E o nosso projeto vem para suprir essa necessidade, já que ele faz a medição automática e reposição automática. Isso acontecerá por meio da análise da condutividade elétrica na água. Desse modo, podemos mensurar que quantidade de sais minerais e nutrientes estão dissolvidos na mesma. Entrando mais a fundo no problema, descobrimos que não era tão simples. Além de analisar a condutividade na água, precisávamos atuar no controle de quantidade de nutrientes na solução, que seria a reposição. Para isso, pensamos em um controlador fácil, barato e acessível para que pudéssemos programá-lo e utilizá-lo especificamente para o nosso projeto. Como a maioria conhece, acabamos por utilizar o Arduino Uno, que é um controlador de fácil programação e de fácil acesso. Ele será utilizado em conjunto com o sensor de umidade de solo. Este não é o sensor ideal para medir condutividade elétrica na água. Porém, se programado da forma correta, o Arduino compensa suas dificuldades.
Também pensamos na utilização de um aplicativo mobile via Bluetooth para interagir e mostrar informações do sistema. Além da parte teórica, também fomos para a parte prática. Além da parte teórica, fomos também para a parte prática. Produzimos o projeto da parte elétrica completo, já com a programação lógica funcionando. Para isso, utilizamos o software Tinkercad. Para quem quiser, o link do projeto vai estar aí na descrição do vídeo. Além disso, também criamos o aplicativo mobile via Bluetooth, como já citado acima. Esse aplicativo foi criado pelo software App Inventor, para que o mesmo sirva como uma chave de liga e desliga no sistema, como se fosse uma chave geral, além de se poder visualizar dados sobre o andamento da horta. Por meio de pesquisas de campo, obtivemos a concentração ideal para a solução nutritiva de cada nutriente. Por exemplo, uma substância muito importante é o nitrato de cálcio, e descobrimos que para a cada 1000 litros de água deve-se dissolver 750 gramas de nitrato de cálcio, para que assim as necessidades da planta sejam supridas. Do mesmo modo, também achamos o fosfato monoamônico, que se necessita cerca de 150 gramas para cada 1000 litros de água. O sulfato de magnésio é outro, muito importante para a planta, e sua concentração ideal consta por volta de 400 gramas por 1000 litros de água. Esses, dentre outros, são alguns dos principais nutrientes para essa solução nutritiva funcionar bem, como apresentado na tabela ao lado. Com isso, obtivemos a leitura de 1000 a 1500 partes por milhão de nutrientes dissolvidos na água. Deste mesmo modo, a leitura ideal para o nosso sensor é por volta de 1,5 a 3,5 milisiemens. Siemens é uma unidade de medida para condutividade, que é basicamente um inverso de resistividade, como nós conhecemos o famoso Ohm. Analisando a precisão dos sensores utilizados, decidimos utilizar uma densidade menor na solução, já que menos concentração não irá fazer mal, apenas retardar um pouco o crescimento. Porém, já o excesso na concentração pode sim causar problemas na planta. Desse modo, utilizaremos uma concentração ideal entre 900 a 1300 ppm, parte por milhão. Outro ponto muito importante é o gasto da água. E pelas nossas pesquisas, uma alface americana, como esta na imagem, será a que a gente utilizaria para produzir a maquete. Ela consome em média 25 litros de água para todo o seu crescimento, desde seu broto até sua fase adulta para a colheita. Isso em uma plantação hidropônica. Porém, já em uma agricultura comum, essa mesma planta, para ter esse mesmo ciclo de vida, iria gastar por volta de 80 litros de água, o que obviamente é uma economia muito grande. Lembrando que esse ciclo, em média, é de 40 a 45 dias, desde, como eu disse, a planta lá no brotinho até a sua fase de colheita. Bom, sobre o nosso trabalho, obtivemos uma ótima otimização do projeto. E seu orçamento beira a margem de 250 a 350 reais. Pensando que para ser construído em larga escala, por exemplo, em uma horta grande, possivelmente para suprir uma cidade inteira, a única coisa que você deve mudar é o tamanho do reservatório, que para ser maior precisa de mais solução nutritiva armazenada, e também a potência da bomba, que faz o ciclo da água entre o reservatório e as calhas. Para a continuidade do nosso projeto, indicamos a montagem do projeto em si, fisicamente, em maquete ou até mesmo em escala produtiva, que seria uma grande escala, para assim tirar com exatidão todos os dados de consumo e produção.